Saudar a amada igreja com a santa paz do Senhor, essa paz de Deus que excede a todo entendimento. Queria compartilhar com os irmãos esta igreja universal, essa igreja que está junta com os anjos, esta igreja que é a única que Jesus tem zelado por ela a cada momento, a cada dia. E eu quero deixar para os irmãos, para as irmãs, as servas do Senhor, uma palavra revelada através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero agradecer desde já a todos os ouvintes espalhados pela face da terra. Eu quero agradecer a Deus esta rica comunhão, as visualizações, as pessoas que estão no canal, que estão assistindo a palavra de Deus, um pouco mais que a gente aprende da palavra de Deus, sempre é útil e agradável a nós e também a Deus, porque sabemos que a palavra de Deus é fiel e digna de toda aceitação. Eu vou estar compartilhando com os irmãos, com as irmãs, este povo escolhido na face da terra, também diante dos anjos aqui presentes. Eu quero estar lendo o Salmo 91, um salmo bastante conhecido na palavra de Deus. E este salmo, creio eu que este salmo há de falar, que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo há de falar ao coração de cada ouvinte sobre a palavra, a mensagem deste salmo. É um salmo que tem estendido por toda a face da terra. É um salmo que coloca os anjos do Senhor em ação. E neste salmo, que a palavra revelada do Senhor Jesus Cristo me concedeu humildemente na presença de todos os povos que estão me assistindo, seja aqui presente, seja também que aqueles que hão de me assistir no canal. Então vamos estar lendo esse salmo. Diz assim a palavra do Senhor: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A tua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que se assola ao meio-dia. Caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade. Eu lhe mostrarei a minha salvação. Este salmo faz parte da minha vida desde a infância, desde criança, onde a minha avó compartilhava esse salmo nos cultos domésticos toda manhã. E a minha avó falando sobre esse salmo, às vezes nós lia esse salmo, aprendia esse salmo
e nós era criança ainda, nós aprendemos a decorar esse salmo. Ganhamos até prêmio por saber esse salmo de cor. E graças a Deus que cada dia a gente vai praticando, vai vivendo, vai tendo uma vivência com as promessas de Deus obtidas nesse salmo. Então, quando chegava a hora de eu brincar com os meus amigos da infância, às vezes tinha as crianças, os meus amigos de infância, os meus colegas, onde nós tínhamos uma mina aqui mesmo nessa cidade, e as pessoas saíam de longe para buscar água nessa mina, essa água potável. E ali juntava na nossa casa muitas crianças, e uma certa vez minha mãe mandou eu ir na venda buscar uma água sanitária para ela. Então eu peguei o dinheiro, eu mais um colega meu. Então a gente chegou na encruzilhada que se encontrava mais acima. Então estava lá duas crianças maiores do que eu, me esperando lá, com um caco de vidro na mão. Aí então eu continuei caminhando. Então, quando eu estava quase chegando nessas duas crianças que estavam numa encruzilhada assim, então essas crianças veio para perto de mim. Aí o meu colega que estava comigo me abandonou, foi para outro lado, correu. Então eu ali nas mãos daquelas duas crianças maiores do que eu, né? E ali passei pelo vale da sombra da morte pela vida daquelas crianças, porque elas com caco de vidro na mão, eu apenas com uma cana de milho, né? Tentando me livrar daquelas duas crianças. E o que eu quero dizer? Aquelas crianças cortou o meu braço, cortou também a minha cabeça, e eu não pude concluir a minha ida lá no mercado para buscar a água sanitária para minha mãe. Então eu voltei para casa com a cabeça toda já machucado, voltei para casa com aquela roupa cheia de sangue. Então a mãe tomou eu pelo braço, foi lá no juiz de menor, e o juiz de menor não estava lá. Aí do juiz de menor andei a cidade, o centro da cidade todo, fui lá no hospital para dar ponto. Ele me deu 2 pontos no braço e me deu os pontos na cabeça. Então Deus me livrou da morte aquele dia. Então eu fui crescendo na adolescência, fui crescendo na juventude, né? Quando eu cheguei na adolescência e na juventude, onde eu fiz a minha pública profissão de fé na Igreja Presbiteriana do Brasil, fiz a minha pública profissão de fé na adolescência, e aí eu fui distanciando da palavra de Deus. Já não lia mais a Bíblia como eu lia no passado. Lia sim, mas em poucos. Quando fui desviando da palavra de Deus, desviando da comunhão com os irmãos na igreja. Mas de vez em quando eu ia ainda na igreja. Eu ia na igreja de vez em quando pelos meus pais. Porque a minha avó nunca deixava sem me dar uma palavra de ânimo. Ela dizia assim: desperta, ou tu que dormes, e Cristo te iluminará. Ela ficava falando este versículo encontrado lá em Efésios. Então, cada dia mais,
eu vivia com esse versículo dentro do meu coração. Desperta, ó tu que dormes. Então, às vezes, o que esse salmo fala para nossas vidas? Esse salmo fala para nossas vidas que às vezes é nós que distanciamos de Deus. E por mais que a gente distanciamos da presença de Deus, este Deus é fiel em nos guardar. Como diz esse salmo. Às vezes a gente quer sair ali da proteção, sair ali sob a sombra do Altíssimo. E às vezes nós não entendemos que quando a gente distanciamos de Deus, né, a gente não tem privilégio algum, né? Porque quando a gente está na presença de Deus, sob a sombra do Altíssimo, nesse esconderijo do Onipotente, Deus é fiel para nos guardar, para nos proteger, enviando a nosso favor os seus anjos para nos guardar e para nos proteger. Então essa palavra fala para nossos corações que é para a gente, aquele que encontra nos esconderijos do Altíssimo, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, o Senhor tem promessas para ele. O Senhor tem promessas na palavra de Deus que é viva e eficaz, que é fiel e digna de inteira aceitação. Há promessas para nós quando a gente estamos ali, nos esconderijos do Altíssimo e descansando na sombra do Onipotente. Que Deus é nosso Pai. Ele é um Pai que supre todas as necessidades dos seus filhos. Necessidades espirituais, necessidades intelectuais, necessidades emocionais e necessidades físicas. Este Deus que nos acompanha com o teu olhar em todo o tempo. Este Deus quer que você, todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, também os anjos caídos, Deus quer mostrar a benevolência, a clemência, a salvação a cada um de nós. Então, o que temos de perder ou ganhar? Basta nós acreditar neste Deus. Este Deus amoroso, esse Deus compassivo, benigno, longânimo. Ai de nós se não fosse a longanimidade de Deus, deste Deus que é Deus presente em todos os instantes da nossa vida. Como o salmista no Salmo 139, o salmista Davi escreveu, e que serve também de iluminação para nossas vidas em todo o tempo. Então as promessas de Deus vêm, né? Este Deus que é o meu refúgio, o seu refúgio, e meu baluarte, e seu baluarte. Deus meu, em quem eu confio. Irmãos, se você perceber todo este universo, você vai temer, respeitar e tremer diante da presença de Deus. Você não vai levar salvação como se fosse um brinquedo na sua vida, mas você vai ter uma responsabilidade de dar a glória, a honra, o louvor a este Deus que é digno de receber de nós. Então nós temos que buscar uma vivência com Deus em todo instante, né? Este Deus que nos livra do laço do passarinheiro, né? Da peste perniciosa. Este Deus que está presente na nossa vida, este Deus onisciente, onipotente, onipresente, este Deus presciente, este Deus que não dorme e nem dormita, este Deus que está com os seus olhos abertos a tudo que se passa no céu e sobre a terra.
E creio eu nessa humilde pregação, eu como servo de Deus, desse Deus Altíssimo, que haja uma resposta sua para com Deus. Que Deus ele se encontra de braços abertos para salvar. Este Deus que é o único, suficiente Salvador, com seu Filho amado Jesus Cristo. Este Deus que nos sustenta, que nos coloca de pé. Nós temos que ter confiança. Não uma confiança que apenas existe apenas em alguns segundos. Não uma confiança que existe apenas em alguns momentos, em alguns dias. E outros não temos mais essa confiança. Essa confiança tem que ser uma confiança perpétua na nossa vida. Depois que você consegue ter essa confiança em Deus, você vai ver que você dorme em paz, você levanta em paz, você anda pelas ruas em paz, porque a palavra de Deus está gravada dentro do teu coração. Onde o salmista do Salmo 119 diz assim também: guarda as tuas palavras no meu coração, para eu não pecar contra o Senhor. E eu quero contar para os irmãos que na minha juventude, Deus me livrou também. Eu já nos 20, 21 anos da minha adolescência, e estava afastado dessa comunhão com os irmãos da igreja, dessa comunhão com o povo de Deus na igreja. Mas de vez em quando eu ainda ia na igreja. Eu nunca deixei de estudar a palavra de Deus. Mas eu tinha esse Salmo 91 gravado no meu coração. E às vezes quando eu ia em festas mundanas, quando eu participava de coisas erradas diante da presença de Deus, eu vi que nestes lugares, até lá o Espírito Santo falava comigo: Paulo Marcos, este lugar aqui não é o seu lugar. O Espírito Santo falava no meu ouvido: Paulo Marcos, este lugar não é o seu lugar. O seu lugar é na minha presença. E eu fui relutando contra Deus, Deus me esforçando, falando comigo a cada momento, e eu desviado da palavra de Deus, Às vezes quando nós temos forças, temos saúde, a gente não busca a Deus. A gente quer buscar a Deus depois que os joelhos já se encontram doendo, quer buscar a Deus depois que a gente se encontra debilitados, a nossa saúde, limitados que somos. Quando os momentos estão difíceis da nossa vida, a gente quer buscar a Deus. Mas eu nunca deixei de ouvir o Espírito Santo. Mesmo eu entristecendo o Espírito Santo com as minhas idas e vindas a boates, as minhas idas e vindas, quando eu deixava de usar, quando eu usava também a bebida alcoólica, ou as drogas, então eu deixava, eu entristecia o Espírito Santo, e ele ficava triste comigo, porque ele falava comigo, e eu não atendia o Espírito Santo de Deus. E a gente não podemos brincar com isso. A gente não podemos brincar com a palavra de Deus. Temos que mais levar a sério cada versículo que se encontra nessa palavra de Deus, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, porque essa palavra de Deus é viva e eficaz. Essa palavra de Deus
é uma palavra que mexe conosco, que nos livra, que nos defende, pelo poder do Espírito Santo. Então eu, há cerca de 21 anos, eu tenho uma irmã, e essa minha irmã não teve o seu casamento feliz. Então ela já tinha 4 filhos com este homem, e todo final de semana, era difícil um final de semana que ela não brigava com ele. O esposo dela vivia nas drogas, e chegava em casa, quebrava tudo, batia na minha irmã. E uma certa noite, eu já desviado da palavra de Deus, sem ter essa comunhão com os irmãos da igreja, como eu tinha quando eu era da infância. Então, deu uma sexta-feira, uma noite de sexta-feira, apareceu uma vizinha da minha irmã lá em casa, falando, corre lá, porque falando para os meus pais, a minha vizinha, a filha de vocês está prestes a ser morta lá nas mãos do esposo dela. Então, o que ocorreu? Ocorreu que eu falei, nunca fui lá defender a minha irmã, então hoje, essa noite eu vou lá. Então eu fui meio dormindo, era bem tarde já da noite, por volta das 10 horas ou até meia-noite. Era bastante tarde já tinha dormido sono bom, mas aí eu subi mais um pouco, que a minha irmã morava subindo mais um pouco ali num bairro aqui dessa cidade, de Manhumirim, Minas Gerais. Ela vivia no bairro, nós assim mais no meio do morro, e ela assim nos altos do morro, onde eu tinha uma pranada chamada Campão. Então ali a minha irmã brigando ali com o esposo dela. Então eu cheguei lá, eu não tinha o discernimento espiritual ainda para saber o que acontecia no mundo espiritual. Então o que ocorreu comigo? Eu entrei, quando ele me viu, o esposo dela me viu, falou assim, eu pensei que era a polícia que ia vir cá, mas é você? E aquilo mexeu comigo. Ele me menosprezou a minha pessoa ali. Então ele com um pau para bater na minha irmã, tinha um beco assim estreito, de uns 80 centímetros mais ou menos, onde que dava para a casa dele, para a casa da minha irmã. Então, naquele beco, eu entrei na confusão para defender que a minha irmã tomasse aquela paulada na cabeça. Então eu entrei com ele, aí ele partiu. Ele partiu para cima de mim. E quando ele partiu para cima de mim, eu caí assim no beco. Então ele já possuído pelo inimigo das nossas almas, ele ali possuído, totalmente possuído, pegou com aquela grande mão no meu pescoço, né? E aquela mão grande, forte, ia me apertando o pescoço, apertando, e eu tentando sair ali. Comecei a pegar nas partes íntimas dele, para ver se eu conseguia sair ali daquele problema, sair ali que ele me abandonasse, aquela mão me sufocando, já que minha língua já estava quase um palmo já fora da boca. E nada fazia com que aquela mão do inimigo saísse da minha vida, do meu pescoço. Então
O que eu pensei? Ah, meu Deus, eu vou morrer aqui mesmo, porque nada mais, nem as pessoas que já tinham chegado ali conseguiam tirar aquela mão do meu pescoço. E eu ali, preso ali, tentando sair e não conseguindo sair, eu me entreguei à morte. Eu me entreguei à morte. Mas aí antes de ser morto, então o Espírito Santo me socorreu. Veio na minha mente o Salmo 91. E ali eu comecei a meditar naquele salmo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. E eu ali, e antes de chegar na metade desse salmo, aí eu já longe com a minha mente, eu escutei uma voz falando assim comigo: eu vou te largar, eu vou te largar, eu vou te deixar. Então, eu fui sentindo aquela mão suavemente saindo de mim, saindo do meu pescoço. E ali, quando eu me levantei, aí eu já voltei para casa dos meus pais. Então essa palavra que eu tinha na mente, sabia de cor, o Salmo 91, este salmo me livrou da morte. No poder do Espírito Santo, da palavra de Deus, me livrou da morte aquela noite. E às vezes a gente olha esse salmo, ficamos até tristes, né? A gente vê nessas casas esse salmo, a Bíblia na página desse salmo, a Bíblia aberta na página 91 deste salmo. Então a gente vê que às vezes a pessoa pensa que este salmo ali aberto vai guardar sua casa. Mas não é assim. Você tem que ter uma presença, uma comunhão com a palavra desse salmo, como toda a palavra escrita nas Santas Escrituras de Deus. Você tem que ter a comunhão, uma vivência com essa palavra, né? Você tem que aceitar essa palavra. Se for possível, não é demais você ler esse salmo, decorar esse salmo, levar esse salmo com você. Porque a palavra do apóstolo Paulo, lá em Romanos, fala que nós somos entregues à morte o dia todo. Nós somos entregues à morte o dia todo. Mas, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Então essa palavra tem que ficar guardada dentro do nosso coração. Porque o versículo 31 também fala para nós em Romanos, capítulo 9, o capítulo 8, o versículo 31, diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então nós temos que ter uma vivência profunda, uma intimidade eficaz com a palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus que é viva, E assim, este salmo nos traz a palavra. O versículo 4 diz assim: cobrir-te-á com suas penas, e sob suas asas estará seguro. Às vezes você busca segurança em alguma câmera, você busca a segurança nos homens, né? E às vezes você não encontra a paz que você deseja no homem, ou nas coisas, ou na riqueza, ou no dinheiro. Mas na palavra de Deus, quando você busca,
você é confortado nas horas difíceis da vida, nos momentos, nos problemas, nas aflições. Você se sente a palavra de Deus te dando vida, te dando saúde, te aprumando quando você está caído. Então, o que eu tenho para falar a você, diante desse salmo, a você servo de Deus e serva de Deus, a você ainda que não teve um encontro verdadeiro com Deus, é momento de você ler a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus, não ler por ler, porque tem pessoas que já leram Bíblia 50 vezes, mas a gente não vê mudança na pessoa. A pessoa continua ali na impiedade, nas paixões carnais, e já leram a Bíblia 50 vezes. Então a gente não podemos ler a palavra de Deus só por ler, para falar, para se exibir. Nossa, eu já li a Bíblia 200 vezes, eu já li a Bíblia isso, já li a Bíblia aquilo outro. Você tem que ter uma comunhão com a palavra de Deus, deste Deus que é bendito eternamente. E nessa comunhão, você pode saber que Deus se encontra presente na sua vida, te livrando dos laços do passarinheiro, da peste perniciosa, né? E te escondendo ali, te dando a segurança, sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Olha que presença, olha que presença. Às vezes você procura andar no caminho da mentira, mas não é assim. Você possa abandonar. Eu desejo de todo o fundo do meu coração que você possa abandonar a mentira, porque a mentira não provém de Deus. Você tem que viver na verdade, conhecer a verdade,